Eliseu, dizendo: o meu marido, o teu servo, morreu, e tu sabes que teu servo temia o Senhor, e veio os credores para levar os meus 2 filhos para servi-lo. E Eliseu disse-me: o que há de fazer? E disse-me: o que tu tem em casa? E ela disse: a tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse-me ele: vai, pede emprestado a todos os teus vizinhos vasilhas vazias, e não poucas. Então, entrando e fechando a porta sobre ti, sobre teus 2 filhos, deita o azeite e todas aquelas vasilhas, e põe a porta a que tiver cheia. E partindo, pôs ela, e fechando a porta sobre si, sobre os seus 2 filhos, e ela trazia as vasilhas, e ela enchia. Amém. Meus queridos, amados irmãos, possamos observarmos este texto maravilhoso de uma forma tão tremenda em nossas vidas, pelo exemplo de fé, o exemplo que esta mulher, ela observava seu esposo, ela via a maneira de um dono de casa, de sua responsabilidade, de se dedicar não somente à família, mas também à vontade de Deus. Nós observamos que este homem era um homem muito preocupado com a família e também com as coisas do Senhor, ou a obra de Deus. Mas sabemos que a vida, ela sempre nos traz surpresa, traz muitas vezes situações em nossas vidas que não estamos preparados para enfrentar. São dificuldades que vêm em nossas vidas para testar as nossas fé, mostrar verdadeiramente as nossas estaturas, as nossas limitações, as nossas dificuldades que nós temos, apesar que muitas vezes a gente acha que a gente somos fortes para suportar. Dizemos às outras pessoas: não chore, suporte um pouco, espera. Mas quando acontece, muitas vezes em nossas vidas, a gente vê o que as pessoas passam. A gente vemos e sentimos muito bem em nossas vidas, de uma maneira que não é fácil dizermos a alguém que muitas vezes tem passado pelo luto, dizer a alguém que estão passando necessidade, falarmos uma palavra, dizermos que Deus vai provermos mantimentos. Isso é algo que nós devemos exercermos a nossa fé. Isso também não é fácil, de a gente exercermos nossa fé diante desta circunstância. E esta mulher, vendo que o seu esposo era alguém que servia a Deus com fidelidade, que dava a sua vida a Deus, mas a vida trouxe estas consequências. Era alguém que não deixava faltar nada em sua mesa, não deixava a sua família passar necessidade, mas sempre ele tem buscado recurso de uma maneira, de umas situações que ele levávamos, talvez circunstância, porque um pai de família não quer ver sua criança muitas vezes chorando de fome, não quer ver muitas vezes uma criança passando necessidade. E nós vemos a obrigação, o amor, o afeto de um pai para os seus filhos, e uma mãe, de sua dedicação para o seu filho.
Ela passa a necessidade, mas ela quer ver seu filho alimentado. Ela pode chegar ao momento que as suas forças vão desfalir, vão muitas vezes chegar em uma oportunidade que ela não vai suportar. Mas ela mostra verdadeiramente, em meio à circunstância que sua vida está passando, ela quer revelarmos que tem força, que tem condições ainda de suportar a fome para alimentar os seus filhos. Mas essas situações de uma mulher que perdeu o seu esposo e seus filhos, estava para ser servos, para servir, devido à circunstância de uma dívida, porque um pai de família ele faz de tudo, não quer deixar o seu parente, não quer deixar os seus filhos passar necessidade, se faz qualquer coisa para trazer pão para a mesa. E este homem, apesar de servir a Deus com fidelidade, mas mostramos que havia ainda uma dificuldade para este homem. Era a sua família, era manter, era trazer o pão para a sua casa. Mas possamos observarmos e ver, alguém possa questionar e dizer: mas se ele era servo temente a Deus, por que sobreveio esta circunstância nesta família? Por que isso aconteceu diante que ele servia a Deus com fidelidade? Nós sabemos que Deus, ele faz como quer, prova da maneira como ele quer. Ninguém entende o intuito de Deus, a vontade de Deus. Deus não faz nada porque ele quer, porque muitas vezes ele acha bonito alguém sofrer, alguém chorar, alguém passar por circunstâncias em sua vida que chega no momento de uma depressão, no momento que a sua mente chega a 1000 e é capaz de muitas vezes ter derrame, capaz de ter problemas psicológicos devido às lutas, às dificuldades, porque sucumbe, gastas, isso fere os nossos sentimentos, a nossa vida, por não conseguirmos tratarmos as dificuldades, tratarmos muitas vezes as situações que passamos, mas que possamos aprendermos uma lição. Em meio à dificuldade, esta mulher, ela não foi na porta do profeta murmurar, pingar e dizer: teu servo era fiel, era temente a Deus, obedecia a palavra, mas ela não foi questionar com o homem de Deus, ela não foi jogar em rosto aquilo que o seu marido era fiel a Deus, mas ela foi verdadeiramente reconhecendo, apesar que ela poderia de todo direito dizermos esta circunstância, mas ela não foi reclamar, ela não foi verdadeiramente buscar o que era por direito, mas ela foi até o homem de Deus para solucionarmos a sua dificuldade. Quantas pessoas muitas vezes estão passando por dificuldade, estão passando por um momento difícil, querem muitas vezes reclamar, querem muitas vezes questionar, pensa que coloca Deus na parede e começa a dizer tudo aquilo que pensa a respeito sobre Deus. Mas Deus, ninguém consegue colocar o Senhor na parede. Mas Ele vem nos provarmos, trazermos esta circunstância em nossas vidas, não é para ver as nossas limitações, mas para provarmos verdadeiramente a sua fidelidade. Em meio às dificuldades, em meio às situações que nós passamos, Deus está no controle de tudo. Se o Senhor permite a tempestade, se o Senhor permite a dificuldade sobrevivermos sobre nossas vidas, esta mulher, ela passou por este momento difícil, perdeu seu esposo, estava prestes a perder os seus 2 filhos, as únicas heranças que ela tinha,
para futuramente aqueles filhos sustentar ela em sua velhice. Ela não tinha ninguém que poderia ajudar. As pessoas não iam auxiliar ela. As pessoas não iam verdadeiramente sustentar esta mulher, mas apenas ia desprezarmos, porque antigamente, pela lei de Israel, nós observamos que as viúvas não eram tão vistas pela sociedade. As viúvas não eram tão aceitas pela sociedade, mas possamos observarmos que era desprezada, era humilhada. A gente vê isto na carta de Juízes, que vai falar sobre Ruth, vai falar sobre Noemi. Nós observamos, por causa das consequências da desobediência, deixaram a casa de pão e foram para uma terra de onde Deus não agradava. E observamos que Noemi e seu esposo foram-se embora para aquela terra aonde os deuses ofereciam crianças para o holocausto, aquela terra que não era de agrado ao Senhor. Mas as pessoas observamos que muitas vezes agem pelas impulsões ou pela emoção, pelo muitas vezes vermos tantas coisas que se acha que se vai dar bem, mas muitas vezes pode quebrar a cara, porque existem decisões em nossas vidas que temos que pedirmos a Deus a direção. Quantas pessoas estão pagando muitas vezes as consequências pelo um casamento errado, pelo emprego que muitas vezes não era de acordo com aquilo que Deus queria, pelas escolhas da vida, muitas vezes uma casa, muitas vezes tantas coisas que se faz e às vezes não havia permissão de Deus. Pessoas que tomaram decisões para viajar e Deus muitas vezes tem dizido não, fiquem no lugar, espera. Mas as pessoas tomam decisões e vão para a sua viagem. E quando chega lá na frente, acha que vai encontrar um emprego, acha que vai encontrarmos uma porta aberta, acha que vai encontrar tudo favorável, porque achava que o lugar onde estava era pior. Noemi passou por esta circunstância. Ela foi com as suas famílias, ela foi com seus filhos, e nós observamos as consequências que eles passaram. O seu esposo morreu e ficou apenas seus filhos. E observamos que aquela mulher, ela não tinha ninguém para lhe ajudar, a não ser seus filhos. Mas possamos observarmos que seus filhos se casam com mulheres moabitas, que não era de acordo com a linhagem de Israel. Deus nunca foi de acordo, muitas vezes um cristão procurar alguém que não é cristão. Deus nunca foi verdadeiramente, nunca se dá certo a luz com as trevas e nem as trevas com a luz. Mas às vezes as pessoas, por causa das suas ambições, por se achar que vai passar necessidade, por se achar que vai passar por alguma dificuldade, acha que Deus não vai fazer uma grande obra, acha que Deus não vai mudar a sua história, acha que vai passar necessidade, acha que vai passar fome, vai passar muitas vezes humilhações, vai estar pedindo muitas vezes uma cesta básica nas igrejas, de onde congrega, mas se esquece que o futuro pertence a Deus. E muitas vezes essas gerações, essa juventude procura pessoas pelos seus olhos, pela sua vista, pelo aquilo que vê, não pelo seu caráter, não pelas promessas de Deus, pelos olhos de Deus, pelos olhos da fé, mas procura pessoas pelos seus olhos carnais, pelas suas ambições, para não muitas vezes passar necessidade e muitas vezes quebra a cara. Passa por situações difíceis
E muitas vezes o seu casamento não passa nem muitos anos, apenas um ano de um casamento mal escolhido, mal esperado, porque Deus muitas vezes Ele prepara-nos, Ele mostra, Ele nos ensina, Ele nos policia das nossas decisões, mas porque muitas vezes a gente quer, porque quer, mas a gente vê o que a família de Noemi pagou o seu preço, pagou a circunstância por causa da desobediência. Havia uma grande fome na terra de pão em Jerusalém, havia uma grande necessidade, os campos estavam secos, os campos já não davam mais produções, aquilo que Abacuque ele falou, que os campos não davam mais os seus mantimentos, as ovelhas foram arrebatadas. Israel estava passando por esta necessidade, por esta circunstância, mas Noemi, seu esposo, foram para aquela terra de onde Deus não agradava. Ele estava passando por aquilo por causa das suas decisões, das suas desobediências. E Deus, Ele não tem culpado por inocente. Deus não erra o seu alvo. Deus tem um endereço certo. Deus tem o propósito certo. E muitas vezes Deus estava castigando. Deus estava modelando, trabalhando, porque eles viviam fartos. Eles tinham de tudo. Eles viviam uma vida de regalia. Eles viviam na prosperidade. Mas onde estava Deus? Aonde Deus estava na vida daquelas pessoas? Esqueceram de Deus, abandonaram Deus, por causa das suas ambições, por causa das suas riquezas. Quantas pessoas muitas vezes apenas tinham meio pão, quando começa a ganhar um pão, quando começa a ganhar 2 pão, se esquece que existe Deus, que foi Deus que fez prosperar, que foi Deus que fez coisas grandes em sua vida, em nossas vidas. Talvez a palavra não seja tão adequada àquilo que você esperava, porque as pessoas querem palavras para, muitas vezes, amassagear as nossas inocências, para massagearmos, para não dizermos palavras muito grossas, mas as nossas inocências. Mas Deus não tem culpado por inocente. Israel estava passando por aquela necessidade. Ali era o lugar de pão, o lugar da prosperidade, o lugar onde Deus tinha abençoado, mandado seus campos prósperos. Havia pão todos os dias, alimentos. Mas é Deus que ordena a chuva, é Deus que manda para a chuva, é Deus que faz, aleluia, os campos verdejantes, é Deus que manda os campos secos. Tudo está no domínio de Deus. E eles precisavam passar por estas lições. Eles precisavam se despertar. Eles precisavam se orientar. Quantas vezes Deus coloca o crente na prova? Quantas vezes Deus leva o crente para as incertezas, as circunstâncias da vida que vêm muitas vezes nos machucar, nos oprimir, e muitas vezes levarmos a circunstância tão terrível em nossas vidas. Mas tudo isso tem um propósito de Deus. Tudo isso tem uma fidelidade de Deus em nossas vidas. Não é porque Deus ele quer, mas porque Deus ele precisa fazer isso em minha vida, em tua vida. A gente vemos que estamos vivenciando um pleno século, um século tão avançado, um século que a tecnologia, o mononismo, a consciência dos humanos hoje estão muito distante do temor da palavra de Deus. Mas as consciências cada vez está ficando
cauterizada. O pecado cada vez mais está vencendo a muitos cristãos, está vencendo a sociedade, está corrompendo os princípios, aleluia, do Evangelho, da verdadeira essência da palavra de Deus. Hoje ninguém quer escutar, hoje ninguém quer ouvir aquilo que Deus quer para nossas vidas. Quer escutar os que Deus vai fazer prosperar. Quer escutar que Deus vai fazer coisas grandes, mas não quer escutar, muitas vezes, aquilo que Deus Ele quer fazer em nossas vidas. Mas Noemi pagou um preço caro. Perdeu seu esposo, perdeu seus filhos, suas noras ficaram viúvas. E agora, o que seria de uma senhora já de idade? Ela não tinha mais condições de gerar filho, ainda que ela tivesse condições. Aquelas noras, como poderia casar? Elas iam envelhecer, ela ia chegar à sua idade. Mas possamos observarmos que Deus toca no coração de Noemi para voltar à casa de Betel, à casa de pão. Mas nós observamos que ela despede as suas noras, mas uma delas, chamada Ruth, ela disse em seus corações: para onde tu for, irei também. O teu Deus é o meu Deus. Onde pousares, pousarei eu também. É como dizer: onde tu for, eu vou. Se passarem pela tempestade, passarei também. Se passarem pelo vendaval, também passarei. Mas não te deixarei. E elas foram caminhando pelo deserto até chegar na casa de pão, até onde Deus, aleluia, levou a regressar a Noemi para a sua terra natal. E quando ela começa a avistar e ver os campos verdejantes, os trigos sendo colhidos, o povo festejando, se alegrando, porque Deus já havia derramado perdão, Deus já havia derramado graça sobre aquela vida daquele povo pela sua desobediência. Deus coloca o crente na dificuldade, mas Ele coloca o crente na prosperidade. O crente não só vive, muitas vezes, de sofrimento, de enfermidade. As pessoas querem contar só enfermidade, dificuldade, mas tem que passar por estas situações para contar as bênçãos de Deus. O crente não só vive de bênção, de vitória, Deus vai fazer, vai acontecer, não. Tem que passar pelos momentos difíceis desta vida. Tem que passar, muitas vezes, pela dificuldade, para aprender, para entender os projetos de Deus, a vontade de Deus em nossas vidas. E quando ela começa a ver aqueles campos verdejantes, aqueles homens, aquelas mulheres, aleluia, aquelas pessoas muitas vezes de classe baixa, que mendigavam o pão, quando os ceifeiros começam a colher aquelas colheitas, e os trigos que iam caindo nos caminhos, aqueles pessoas que eram necessitadas, apanhavam aqueles trigos, aqueles moio que caía pelo caminho para se alimentar. Todos viviam de sua prosperidade, aleluia, ou com muito ou com pouco, mas todos estavam alegres, porque tem crente que só quer estar no muito, só quer estar na prosperidade, quer estar muitas vezes seu armário cheio, quer estar muitas vezes com seu dinheiro no banco bem cheio, mas muitas vezes aquele pouquinho. Crente não é só feliz com muito,
Crente não é só feliz com o carro do ano. Crente não é só feliz com a conta gorda no banco. Crente não é só feliz muitas vezes com bênçãos e bênçãos em nossas vidas, não. Ele é feliz muitas vezes comendo um cuscuz com caico. Ele é feliz muitas vezes tendo apenas uma refeição por dia. Porque ele sabe ao Deus que serve, que tem cuidado, que cuida. Ainda que esteja passando por este momento difícil, ainda que a enfermidade tenha atacado e as pessoas digam, nunca vai ser curado. Mas são pessoas felizes, são pessoas alegres, porque Deus cuida, Deus manda, Deus usa alguém para curar, para mandar muitas vezes aquilo que é preciso. Se foi uma ferida, se foi muitas vezes um problemas que tem atacado as enfermidades, mas Deus sempre tem mandado alguém para cuidar. Aleluia. Ainda que a enfermidade ataque, ainda que muitas vezes a medicina chega ao limite, mas Deus sempre tem mandado alguém. Quantas pessoas que têm condições, quantas pessoas que têm tanto dinheiro nesta vida, mas não são felizes, não são alegres, são pessoas tristes, são pessoas angustiadas, são pessoas de uma situação difícil de sua vida. Mas tem crente que muitas vezes está no ui, está no ai, mas está lá dizendo, meu Jesus, Tu és bom, Tu és tudo para mim, mas fosse morto, mas vive em mim. Mas quantas pessoas estão aí cheias de dinheiro, bastando, se fartando, mas são pessoas tristes, são pessoas muitas vezes infelizes, são pessoas miseráveis, são pessoas passando por situações difíceis, mas não têm alegria. Mas tem pessoas, meu amado, minha amada irmã, estão passando por um vale da sombra da morte, esperando apenas um momento de ouvir a trombeta, de ouvir o seu chamado, de dizer, fulano, está na hora, aleluia, prepara as tuas malas, chegou o momento. Mas ele tem uma certeza, ela tem uma certeza, vai vir um anjo do Senhor buscá-lo para conduzir, aleluia, oh aleluia, para conduzir a esperança, a alegria, a oportunidade de uma felicidade eterna, a oportunidade de uma consciência limpa, saudável, uma oportunidade de vermos ao nosso Senhor Jesus Cristo, de ver as marcas que fizemos por amor a gente, por ter morrido na cruz do Calvário. Quantas pessoas são tão ignorantes, são soberbos, são pessoas que se acham que são imbatíveis, são pessoas que se acham tão super-homem, mas apenas um simples vírus, uma simples muriçoca derruba o homem, traz o homem as consequências do ai, do ui, mostra aquilo que achamos que somos tão imbatíveis, que o nosso dinheiro, que as nossas condições, quantos batem no peito e dizem, o meu Deus é meu dinheiro. E quando chega o momento de Deus trazer as consequências, a pessoa começa a gastar tanto dinheiro e apenas muitas vezes a medicina diz, não tem jeito. Você pode ter o dinheiro maior que tiver, você pode gastar o que gastar, mas não vai escapar da verdade. Como nós vemos no livro de Hebreus, como o homem está ordenado a morrer uma só vez, e depois disso segue-se o juízo. Qual é o nosso juízo? Como nós estamos, como os senhores estão? Está preparado para
para enfrentar a realidade, para enfrentar os nossos destinos, para enfrentar verdadeiramente aquilo que nós somos dignos, ou de receber a vida eterna, ou de ser envergonhado. É o tempo de se preparar, de voltarmos aos princípios da palavra de Deus. Não é só ter conhecimento. Quantas pessoas se bajulam, se titula como uma pessoa tão exemplar biblicamente, mas será que a nossa vida estão prontas? Será que a vossa vida estão preparada? Porque nós só apenas nós se prepararmos biblicamente, fazer faculdade daquilo outro, se preparar tanto, apenas material, ter conhecimento para impressionar as pessoas, para usar as psicologias, para mostrar muitas vezes a aparências. Mas como nós estamos? Será que vai haver surpresa? Quantos pensam que vão e quantos pensam que não vão? É a realidade. O Evangelho não tem pano branco para passar o alvejante. O Evangelho não tem uma emenda constitucional. O Evangelho não tem uma bancada para ajudar um arrumadinho. O Evangelho não tem nenhuma característica para termos uma ajuda. O Evangelho é uma renúncia. O Evangelho é a cruz que Cristo carregou como malfeitor.